imagina vocês, se para a mulher os estudos entre a função da tireoide e a fertilidade, ela é uma ciência relativamente nova, para o homem é mais nova ainda, né? É muito interessante e triste como os homens acabam sendo negligenciados nessa parte de reprodução. É claro que isso tem uma questão histórica, cultural, né? Que a mulher é a responsável pela gravidez, pela gestação, então que é ela que tem que estar tudo ok, mas o homem também tem que estar tudo ok, porque sem ele não tem gravidez, certo? A tireoidite de Hashimoto e a doença de Graves que são doenças autoimunes, ou seja, lembra que eu falei para vocês que a gente gosta de dosar anti-TPO? Então, é para a gente ver como é que está a produção de anticorpos contra a tireoide, tá? Para vocês terem uma ideia, 50% das mulheres inférteis têm esse aumento na produção de anticorpos contra a tireoide. Além disso, você ter um aumento desses anticorpos sinaliza que provavelmente durante a gestação a produção desses hormônios ela não vai ser suficiente para manter a demanda, porque como eu falei para vocês, a demanda desse hormônio aumenta na gestação. Então, a gente tem uma demanda normal e quando a gente engravida, essa demanda aumenta. Por quê? Porque, bom, primeiro, que muda o metabolismo da mulher e também para suprir as necessidades do feto. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, se eu tenho níveis normais dos hormônios tireoidianos, mas eu tenho o aumento dessas células anti-tireoide, é um indicador de que pode ser que na gestação a glândula não dê conta de produzir toda a quantidade de hormônio necessária, tá? Além disso, esses anticorpos eles podem reagir nos receptores de beta-HCG, e o que eles vão causar, então? A diminuição da produção de progesterona. Lembra que eu falei para vocês que o HCG é super importante para manter a produção de progesterona durante a gestação? Se esses anticorpos eles vão interagir no receptor do HCG, ele não vai conseguir estimular a progesterona. E aí pode ter uma perda, tá? Pode acontecer um aborto. Além disso, pode acontecer também o estímulo do aumento das células NK, células do sistema imunológico. E ele está relacionado ao aumento de aborto e na falha de implantação. Então, é importante a gente ter isso em mente. Uma outra coisa importantíssima é a vitamina D de dado. Vitamina D. Gente, muita gente tem deficiência de vitamina D. Já foi mostrado que 98% da população brasileira, ou seja, 98% da população que vive nesse país tropical, tem deficiência de vitamina D. E a gente precisa ter esse hormônio em níveis normais. E por que eu estou falando isso? Porque a vitamina D ela é super importante para a regulação da implantação, tá? Então, além de estar envolvida lá atrás na absorção do iodo, ela também vai estar aqui nessa parte, na parte da implantação, tá bom? Então a gente viu que esses fatores eles interferem diretamente na fertilidade da mulher. Além disso, existem evidências de que a existência desses anticorpos está relacionado a maior taxa de aborto e maior risco de parto prematuro, tá bom? E além disso tudo que a gente já falou desses anticorpos, eles ainda estão associados à endometriose, à síndrome dos ovários policísticos, a infecções tubárias e falência ovariana prematura. Ou seja, tem muita gente que pode ter desenvolvido aí uma menopausa precoce, por exemplo, e isso pode ter sido decorrente, pode ter, tá? Não estou falando que foi, pode ser, é uma das hipóteses de que seja esses anticorpos, tá? Agindo. E no homem, já falei bastante da mulher, né? Vamos falar do homem. Gente, imagina vocês, se para a mulher os estudos entre a função da tireoide e a fertilidade, ela é uma ciência relativamente nova, para o homem é mais nova ainda, né? É muito interessante e triste como os homens acabam sendo negligenciados nessa parte de reprodução. É claro que isso tem uma questão histórica, cultural, né? Que a mulher é a responsável pela gravidez,
pela gestação, então que é ela que tem que estar tudo ok, mas o homem também tem que estar tudo ok, porque sem ele não tem gravidez, certo? Então, estudos recentes já mostraram que os hormônios da tireoide estão diretamente relacionados ao desenvolvimento testicular. Isso lá atrás, desde a infância, na puberdade, o que vai acontecer? Esses hormônios da tireoide, eles vão atuar tanto nas células de Sertoli quanto nas células de Leydig. O que são essas células? As células de Sertoli são aquelas que alimentam as células que vão dar origem aos espermatozoides. Elas dão estrutura para o túbulo seminífero, elas alimentam, elas nutrem essas células. E as células de Leydig, elas são aquelas que produzem a testosterona. Então, é super importante que os níveis dos hormônios tiroidianos estejam adequados desde a infância, adolescência, no início da puberdade, para que tenha um desenvolvimento adequado desses hormônios, tá? Além disso, o T4, gente, é fundamental na batida do flagelo do espermatozoide. Lembra que ele precisa bater até, ele vai batendo, ele tem a cabeça, ele tem uma peça intermediária e ele tem a caudinha. Então, ele vai batendo a cauda, o flagelo, até encontrar o óvulo. E essa batida é dependente de T4. Então, é super importante que os homens também estejam em níveis de hormônios tiroidianos adequados. Além disso, como eu já falei para vocês, esses hormônios, eles regulam o sistema antioxidante para evitar o estresse oxidativo. E o que acontece no estresse oxidativo no caso do homem? No caso do homem, pode causar alterações no DNA desse espermatozoide. Esse DNA pode ficar picadinho, e se ele ficar picadinho, ele vai dar origem a embriões com problemas genéticos, ou nem viabilizar a implantação e nem o desenvolvimento embrionário, tá? Então, é super importante que esses hormônios estejam em níveis normais. O hipotiroidismo está muito prevalente nos homens inférteis. Esses homens também têm um aumento da prolactina, porque tem todo um mecanismo que tem um sinalizador da tireoide que atua tanto na tireoide quanto na produção da progesterona. Da prolactina. Então, se ele não está atuando, ele está tendo dificuldade de atuar na tireoide, ele vai ser direcionado para a prolactina, e a prolactina não é para ter em homens, tá? É para ter um nível bem baixinho. Então, se essa via está sendo desviada, vai prejudicar a formação da testosterona e da produção dos espermatozoides. Lembrando, gente, já tem muita gente nova aqui, já conversei muito com as nossas alunas sobre isso. Como é que acontece a formação dos espermatozoides? Acontece pelo estímulo da testosterona, tá? Então, a testosterona, ela vai agir naquelas células e vai estimular a formação dos espermatozoides, certo? A formação desses espermatozoides, eles são células redondinhas que acabam virando aquelas células que têm a cabecinha e o flagelo. Eu esqueci de trazer o Kevin hoje, para quem não sabe, o Kevin é o meu espermatozoide de pelúcia que eu tenho aqui, às vezes eu uso na aula, hoje eu não trouxe para vocês. Mas deu para entender, né? Além disso, gente, o hipotiroidismo está relacionado na disfunção sexual e em alterações no espermograma. Já o hipertiroidismo, o hiper, aquele que a glândula funciona mais do que deveria, está relacionado à diminuição da libido, à disfunção erétil, à ejaculação precoce e também está relacionado ao aumento do estrogênio. E com o aumento do estrogênio, alguns homens acabam desenvolvendo mamas, a gente chama de ginecomastia, tá? Então, vocês conseguiram ver o quanto que esses hormônios estão relacionados à nossa fertilidade. Além disso, o hipertiroidismo também está relacionado à alteração na motilidade dos espermatozoides, na capacidade de bater o flagelinho. E isso também causado por vários processos. Aí, além disso, o hipertiroidismo também pode causar danos no DNA pelo estresse oxidativo, como eu já falei para vocês, tá? Enquanto no hipertiroidismo, naquela que a glândula produz muito rápido, ela trabalha muito rápido. Enquanto as alterações nos espermatozoides estão mais relacionadas à motilidade dos espermatozoides, no hipotiroidismo, que é aquela
que a glândula é mais lenta e produz os hormônios em menor quantidade, a maior alteração no espermograma é na morfologia, tá? Então, os dois têm ações distintas, as duas doenças, elas causam alterações diferentes, mas as duas alterações levam à diminuição da fertilidade, tá? As disfunções na tireoide, ela pode acontecer em qualquer momento da vida, tá? E então tem muita relação aí com a nutrição, que nem eu falei para vocês, de alguns nutrientes aí super importantes, tá? De uma forma geral, como eu falei para vocês, os exames, eles mostram para a gente, eles dão uma ideia para a gente, mas como a Moni sempre diz, a clínica é soberana. Então, é importante avaliar os sintomas, analisar o que ela sente, e aí eu vou falar um pouquinho disso para vocês agora. Por quê? Porque tem vezes que tem alterações clínicas, mas não tem alterações nos exames. Isso, então, a gente fala que é uma condição subclínica, tá? E pode estar relacionada, e a gente pode fazer uma suplementação e adequar e moderar a produção desses hormônios, tá? O que acontece? Às vezes eu tenho alguns sintomas, eu tenho o TSH um pouquinho alto, mas não é considerado, sabe? Que nem naquela faixa que eu falei para vocês, né? Tá tudo bem, né? Mas então o médico não considera, fala que tá tudo bem, mas aí a gente verifica, e nesse caso, por exemplo, se tem um pouquinho de aumento de TSH, ainda que em níveis considerados normais pela medicina tradicional, a gente já entra com uma suplementação específica para otimizar a função da tireoide, que a gente chama de fórmula otimizadora metabólica da tireoide. É uma fórmula específica para essa alteração, e nela contém ferro, zinco, cobre, selênio, ferro, vitamina D, vitamina A, enfim, todos esses nutrientes que eu falei para vocês. E muita gente que tem esses sintomas, que tem alguns sintomas e já são tratados com essa suplementação, geralmente já tem um alívio nesses sintomas. E quais são esses sintomas? Taquicardia, que é o aumento do batimento do coração, unha fraca, queda de cabelo, os pés, os cotovelos ressecados. Então, gente, quem tem a unha fraca, o cabelo fraco, será que não tem aí alguma coisa? Pode ser, tá, gente? Pode ser outras coisas também. Por quê? Porque a tireoide, os hormônios da tireoide, eles regulam diretamente a produção de cabelo, sabia? Exato. Então, pode ser que vocês tenham, pode ser, não estou falando que tem outras causas também, tá bom? Mas esse é um dos sintomas. Uma dica que a Moni sempre dá para a gente investigar se tem ou não um hipotireoidismo subclínico é avaliar, medir a temperatura basal quando a pessoa levanta da cama. Então, antes de levantar, coloca o termômetro lá e verifica, tá? Durante 5 dias consecutivos. Os valores normais é de 35,5 para cima. Se esses valores estiverem abaixo de 35,5, isso é indicativo de um hipotireoidismo subclínico, tá bom? É importante saber essas coisas e terem noção para que a gente possa investigar e verificar aí se esses fatores que muitas vezes são negligenciados pelos médicos tradicionais pode estar dificultando a chance de engravidar.